Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Nós estamos aqui para a nossa meditação diária do Evangelho, aquela palavra de Deus que Ele mesmo quer falar conosco, Ele quer revelar a sua vontade, a sua palavra para o nosso coração. Hoje, dia 3 de outubro, ontem, dia 2, nós celebrávamos e pensávamos ali nos nossos anjos da guarda, o dia litúrgico ali do anjo da guarda. Amanhã também um dia muito importante para a nossa comunidade, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Então, hoje nós estamos aqui para viver muito bem esse hoje, para viver bem esse 3 de outubro, essa terça-feira. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem de Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico, lá do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, e Jesus, no comecinho desse trecho, fala que Jesus ele tomou uma firme decisão de partir para Jerusalém. E rezando um pouquinho com essa passagem, eu ficava pensando nesse termo, tomou a firme decisão. Eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu tenho algumas dificuldades de tomar uma firme decisão. Então, quando eu li esse trecho, é como se Jesus estivesse falando comigo, Lucas, o que é que precisa hoje você decidir de maneira firme? Decidir decididamente, com o perdão da redundância. O que é que eu preciso decidir verdadeiramente? E é interessante a gente lembrar que quando Lucas narra isso, o Lucas evangelista, ele fala desse caminho que Jesus faz para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus vai viver toda a sua paixão, a sua morte, ali o seu sofrimento. Então, Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim ele toma essa firme decisão. Às vezes, eu e você, quando a gente tem uma decisão difícil de tomar, uma decisão que pode gerar consequências não muito boas, ou, enfim, algo que vai ser doloroso para nós, muitas vezes a gente vai adiando, a gente vai protelando, como se fala, Mas, às vezes, é essa a vontade de Deus. Claro, não estou falando aqui de querer a dor pela dor, não. Mas às vezes a dor é necessária. E às vezes a vontade de Deus ali está na dificuldade. E então, quando eu li esse trechinho, Jesus tomou uma firme decisão. Qual é a firme decisão que Deus quer que você tome hoje? Qual é a firme decisão que eu quero, que Deus quer que eu tome hoje também? Então, fica aí essa reflexão para nós, daquilo que Deus já nos pede. E aí a gente chega num outro momento da passagem, que é que Jesus ele quer se hospedar em uma cidade ali, num povoado da Samaria. E os judeus e os samaritanos, ou seja, Jesus e esse povo da Samaria, Jesus era um judeu, eles tinham, historicamente falando, um conflito. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Jesus vem quebrar essa corrente. Jesus vem quebrar essa barreira. Jesus já tinha, inclusive, conversado com a samaritana lá no comecinho da sua vida pública.
Jesus ele vem quebrar esses paradigmas aí entre judeus e samaritanos. Mas os samaritanos aqui não acolhem Jesus. Jesus não é acolhido. Jesus não tinha um local para ser acolhido. Talvez você já passou por uma experiência dessa, de não ser acolhido. Os nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento, que estão aí nesse processo belíssimo de ressurreição, talvez já tenha passado por isso, de não ser acolhido, de não ser ouvido, das pessoas não quererem você por perto. Você também, dos nossos grupos de jovens, grupos de casais, toda a comunidade, talvez já tenha vivenciado algo em um local ou de pessoas que você não é muito bem acolhido. E aí, às vezes, a gente se fecha nisso, a gente fica com raiva, a gente fica magoado. Mas eu acho que vale também a reflexão das vezes que nós também não acolhemos, das vezes que nós fomos como esses samaritanos, que não quiseram acolher Jesus ou que não quiseram acolher as pessoas. Então, diante dessa situação, aparece aqui a figura de dois apóstolos, Tiago e João, dois apóstolos muito próximos de Jesus. E a reação deles é querer tacar fogo no céu, ou seja, querer destruir aquele povoado e aquelas pessoas. É uma reação que muitas vezes eu e você queremos ter. Queremos explodir, queremos fogo do céu. Mas o que é que Jesus faz com eles? Jesus os repreende. Jesus os repreende. Jesus fala, não, essa não é a postura do cristão, essa não é a postura do meu discípulo. Então Jesus ele vai ensinando àqueles apóstolos, mas também a cada um de nós, como deve ser a postura diante de uma situação de não acolhimento, certo? E aí é interessante, eu ficava pensando assim, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem lá o seu processo. O que é que Jesus faz nessa situação? Ele vai para um outro local, ele vai para um outro povoado. Jesus, ele meio que espera o tempo daqueles habitantes daquela cidade, que ele já tinha passado por lá, inclusive, né? Então, assim, Jesus sabe o tempo de cada um. Ele sabe o nosso tempo também. Jesus, ele acompanha esse ritmo de cada coração. A gente pode aprender com isso. A gente deve aprender com isso. Deve aprender a seguir em frente. Jesus aí, ele segue para a próxima missão, ele segue para a próxima cidade, ele vai adiante. Ele continua. Nós também precisamos continuar. Jesus, ele vai para Jerusalém. Ele não para. Nós não podemos parar, nós não podemos reagir como os apóstolos queriam reagir, nós não podemos querer o mal para o outro. A gente tem que seguir no nosso caminho para a vontade de Deus. No caso aqui, para Jerusalém, no caso aqui, para a cruz. Sim, mas a cruz que virá também a ressurreição. Nesse processo de caminhada de cruz, mas de ressurreição. É isso que nós precisamos permanecer, continuar, seguir em frente. Que Nossa Senhora, a nossa boa mãe, a Nossa Senhora da Luz, a Nossa Senhora Pietá, ela que nos momentos mais difíceis de Jesus, ela estava lá, do lado dele. Ela que acompanha todo esse processo. Que ela nos ajude também a abraçar a nossa cruz e que a gente consiga, junto com ela, chegarmos até o céu, até a ressurreição. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.